Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, também com cada familiar, nesta terça-feira, em mais esse início de semana, que vocês possam estar tendo um início de semana muito abençoado na presença do Senhor Jesus. Que realmente o Senhor Jesus esteja já derramando na vida de vocês, da família de vocês, bênçãos sem medidas. Hoje, mais uma vez, o Senhor preparou uma mensagem muito especial para cada um de nós, para que nós possamos estar aí aprendendo com Ele, que é o Mestre dos Mestres, e possamos estar praticando em nossa vida, para podermos ser abençoados por Ele. Hoje, o título da mensagem é Justo versus Ímpio. E o texto que nós vamos ler está em Provérbios. Nós vamos ler Provérbios capítulo 10, o versículo 2. Agora vamos ler apenas o versículo 2, mas durante o devocional nós estaremos aí fazendo a leitura de mais alguns versículos. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Primeiramente, nós vamos entender o que significa ser um justo, uma pessoa justa, e ser um ímpio, uma pessoa ímpia. Então, o que significa ser justo? Ser justo significa ser uma pessoa pura diante de Deus. Uma pessoa que é íntegra, uma pessoa reta. Então, que pratica coisas boas. Isso é ser justo. Agora, ao contrário, uma pessoa ímpia é uma pessoa perversa, é uma pessoa de má índole, que tem a tendência de praticar crueldade. Uma pessoa malvada. Agora, diante disso, diante desses significados do ímpio e do justo, nós vamos verificar, de acordo com a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 10, em alguns de seus versículos, uma comparação entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso. O que acontece diante dos olhos de Deus, diante das práticas de um justo, e o que acontece diante dos olhos de Deus e das práticas de um ímpio, do perverso? O que acontece com a vida do justo e da vida do ímpio no seu dia a dia, com o seu futuro, com o que ele faz, de acordo com a palavra de Deus? É isso que nós vamos aprender hoje com o Senhor. E depois, ao final, depois de verificarmos o que acontece, vamos verificar se vale a pena ser justo ou vale a pena ser um ímpio. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos olhar no versículo 3, que vem logo a seguir do versículo que acabamos de fazer a leitura no início do devocional. O versículo 3 diz: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra rechaça. Significa se opõe. Então, significa que o desejo dos ímpios, Deus se opõe, não atende. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então, aqui, nós temos o primeiro ensinamento. O que significa isso? A alma, o desejo do justo será sempre satisfeito, mas o desejo do ímpio, Deus não vai atender. Ele vai se opor ao que o ímpio deseja. Então veja a importância de ser um justo, porque o desejo do justo, o pedido do justo diante de Deus é muito importante. E ele vai ouvir, como diz aqui o versículo. Mas quando um ímpio faz um pedido, deseja algo, o Senhor vai se opor, vai rechaçar, não vai atender esse pedido. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos aqui, entre justo e ímpio. Segundo ensinamento, nós vamos verificar no versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E é tudo muito forte aqui em Provérbios, as palavras, né?
que são colocadas, mas é para ser forte mesmo, para chamar a nossa atenção. O que nós aprendemos aqui no versículo 7? Aprendemos que o justo, ele sempre será lembrado. E a forma como ele será lembrado é muito abençoado. Ele será lembrado como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa abençoada, que vai deixar um legado realmente quando ele não estiver mais aqui. E enquanto estiver em vida, também será lembrado como uma boa pessoa. Alguém que deixa um ensinamento rico, poderoso e abençoado. Então, esteja ele vivo ou quando ele estiver morto, a sua lembrança sempre será abençoada. Ao contrário do ímpio, que estando ele vivo ou já morto, ele não será lembrado muito bem, não. Enquanto ele ainda é lembrado, ele sempre será lembrado de forma muito ruim. Mas vai chegar um momento que essa lembrança vai se acabar. Como diz aqui, o nome do ímpio vai apodrecer. Então isso é muito ruim. Então é aquele tipo de pessoa que em cima do caixão, o ímpio é aquela pessoa que eles vão falar assim, já foi tarde. E o justo não. É aquele em que as pessoas vão dizer, por que ele foi tão cedo? Que nós poderíamos aprender tanto ainda com ele. Essa é a diferença do justo e do ímpio. Mas temos mais coisas ainda a aprender entre a diferença do justo e do ímpio. E agora vamos ver nos versículos 10 e 11. O que acena com os olhos dá dores, e o insensato palrador cairá. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Aqui nós temos uma comparação entre a língua, a boca do justo e do ímpio. O que sai da língua, da boca do justo, é bênção, é para abençoar. Mas o que sai da boca, da língua do ímpio, é maldição e para amaldiçoar. Preste atenção nisso, isso é muito forte. Mais um ensinamento, agora no versículo 16. O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio para o pecado. Aqui o ensinamento que nós temos é que tudo que o justo faz prospera e conduz à vida, mas tudo que o ímpio faz não prospera e conduz à morte e ao pecado. Então, onde o justo põe a mão, é abençoado, é para abençoar e vai prosperar, vai conduzir à vida. Mas onde o ímpio põe a mão, tem destruição, leva ao pecado e à morte, e não vai prosperar. Mais um valioso ensinamento para as nossas vidas. Outro ensinamento entre a diferença do justo e do ímpio. Agora no versículo 24. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas aos justos se lhes concederá o seu desejo. Significa que quando o justo teme, o Senhor livra o justo de qualquer temor e dá o livramento a ele de qualquer mal. Mas quando o ímpio teme, esse temor vai cair sobre ele, porque não vai ter o livramento de Deus. Isso é muito importante, amados. Porque o justo, quando tem um temor, quando tem medo de algo, ele leva até Deus e Deus dá o livramento desse temor ao justo. Mas o ímpio, todo medo, todo temor que ele tem, realmente esse temor vai sobrevir sobre ele, vai recair sobre ele, porque não vai haver livramento nenhum da sua vida. Outro ensinamento muito importante agora, no versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ao justo serão acrescentados muitos e muitos anos de vida. Ele viverá muito mais. Mas os ímpios serão retirados anos de vida. Ele viverá muito menos. Porque o justo teme ao Senhor. Por isso ele viverá mais. Mas os ímpios não temem a Deus e por isso serão abreviados os seus dias. Serão retirados os dias da sua vida.
E o último ensinamento de hoje, nesse devocional, que nós vamos aprender entre a diferença do justo e do ímpio, está no versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O que significa isso? Que o justo tem esperança, o justo tem fé, mas o ímpio não tem essa esperança, não tem essa fé. E por não ter a esperança e por não ter a fé, ele vai perecer. Hoje nós vimos, pelo capítulo 10 de Provérbios, várias diferenças entre o justo e o ímpio. E por todas essas diferenças, em todas elas que nós vimos, nós pudemos aí concluir que ser justo é ter a bênção e a presença de Deus na nossa vida e só a vitória. Mas ser ímpio é não ter a bênção, não ter a presença de Deus e só ter a derrota na nossa vida. E por toda essa conclusão, é claro que vale a pena ser justo e estar diante de Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta terça-feira, em mais esse devocional. Medite nesta palavra, compartilhe esta mensagem a outras pessoas para que também possam aprender entre o justo e o ímpio e se decidirem a ser um justo diante de Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por essa semana que se iniciou, obrigada por esta terça-feira. Continua nos abençoando durante toda a semana, abençoa a nossa noite que logo mais virá, cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando-nos de todos os males, humano e espiritual também, Senhor. A nós, nossa família, cuida dos nossos animais, dos nossos bens e que nada venha nos acontecer. Muito obrigada por nos ensinar a diferença entre o justo e o ímpio e que nós possamos ser sempre justos aos teus olhos, Senhor, e assim sermos abençoados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, meditando e aprendendo com a palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. E na quinta-feira tem mais um devocional, mais um aprendizado com o Senhor. E eu aguardo você para juntos aprendermos mais uma vez com o Senhor, que é o Mestre dos Mestres. Então, até quinta-feira, em nome dele.